E aí galera, Jason aqui em mais um episódio do ASMI analisando sinopse de mangás dos inscritos. E, como sempre, aqui no início de cada episódio, né, eu comento que a gente tem bastante sinopses aqui para serem analisadas. Você pode ter a sua sinopse analisada aqui também, só que ela entra nessa fila grande. Só que sempre aqui em cada episódio, né, a primeira sinopse analisada no episódio é uma sinopse de membro no canal do YouTube e você pode se tornar membro a partir de R$ 3 por mês. Ajuda demais a continuar com esse trabalho aqui na internet, ajudando você e outros autores a iniciar aí na criação de mangás. Então, se você puder, se tiver essa condição de ajudar, vai ser muito importante aqui para mim e você tem aí a sua sinopse analisada mais rápido. Então, só deixando claro aqui, as sinopses que a gente vai ler no vídeo de hoje foram enviadas, ou melhor, no episódio de hoje, foram enviadas em março de 2023. Então você vê que tem quase aí um ano de delay até eu receber a sinopse e eu finalmente conseguir ler ela aqui. Isso porque a gente tem mais de 80 sinopses na nossa fila de espera. Então, se você tiver essa condição, ajudar aí, você consegue dar uma furada nessa fila e me ajudar a continuar com esse trabalho aqui na internet. E vamos então para a nossa primeira sinopse de hoje. O nome dela é Enrascada Final e ela é um one shot que o autor pretende fazer em volta de 20 páginas. One shots de 20 páginas são bem desafiadores, mas são muito interessantes para quem está começando, porque um one shot de 20 páginas você consegue fazer ele num relativo espaço de tempo pequeno, né? Você consegue ali fazer ele em um mês, 2 meses. Se você é muito iniciante e realmente não tem experiência nenhuma com mangá, talvez 3, 4 meses, mas enfim, você consegue concluir aquela história num prazo menor do que um ano. Quando a gente estende um prazo da criação do nosso mangá, da produção do nosso mangá para mais do que um ano, a gente começa a ficar à mercê de vários fatores de mudança da nossa vida que podem impedir a gente de conseguir concluir aquela história. É muito mais difícil você criar esse objetivo para mais de um ano. Então, eu particularmente acho muito interessante você começar com histórias mais curtas que te permitam ter essa experiência, ter esse aprendizado, e aí você vai partindo para histórias mais longas, eventualmente até para séries, porque aí você já vai estar mais maduro na criação de mangá, na produção de mangá, já vai ter mais noção, inclusive, do tempo que você leva para fazer as suas páginas, que é muito mais difícil você querer fazer uma história que já é longa, que já seria desafiadora para alguém que tem experiência, sem ter experiência nenhuma, sem nem saber quanto tempo você vai levar de fato para fazer aquilo. Pelo menos quando você já tem alguma experiência prévia ali com one-shots, etc., você tem essa base de, ok, eu vou fazer minha série vai ter, cada capítulo vai ter 30 páginas, e eu sei quanto tempo eu vou levar para fazer cada capítulo, quanto tempo eu vou despender para poder fazer cada capítulo. Isso ajuda demais. Apesar de que, sim, tem que dizer, né, a contramão disso é que fazer uma história em menos páginas tende a ser mais desafiador, porque você tem que partir muito mais direto aos pontos, você não consegue fazer tanto desenvolvimento, tanto aprofundamento da sua história, ela acaba se tornando um pouco mais superficial, mas ainda assim é uma excelente experiência. Vamos lá, dito tudo isso, vamos lá. Dusty é um assassino de aluguel contratado para matar o xerife da NYPD, New York Police Department, eu imagino que seja, né, o Departamento de Polícia de Nova York, sem rastros, mas o contratante é detido e sentenciado à prisão. E ele acredita que pode ter sido traído pelo assassino, então o mesmo manda um assassino contra Dust por vingança. Mas o Hitman escapou do atentado, o Dust, né, o protagonista. Por consequência, Dust, quando chega em casa, se vê em uma armadilha arquitetada pelo contratante, que saiu da prisão fazendo negócios com sangues ruins. Eu não entendi o que seria esse final aqui do fazendo negócios com sangues ruins. Esse final eu não entendi, parecia uma pegada meio magia negra, um esquema meio assim, não saquei porque antes estava bem pé no chão a história. Uma coisa que eu diria aqui para você poder fazer essa história, aí sim em 20 páginas, né? Fazer, como eu disse, quando você faz uma história em 20 páginas, não tem tempo de desenvolver, de criar tantos arcos. E aqui a gente tem um arco que ele praticamente é inútil, que diz, ó, deixa um assassino de aluguel contratado para matar o xerife, blá blá blá. O contratante que mandou matar o xerife foi preso e ele acredita que o Dust traiu ele. Ok, aí fala. Então o mesmo manda um assassino contra Dust por vingança, mas o Dust escapa do atentado desse outro assassino. E aí, quando ele chega em casa, ele vê uma armadilha contra. Quer dizer, o cara ter mandado um assassino não muda, não interfere em nada o rumo da história.
porque o Dusty não sofreu nada por esse assassino. Esse atentado do assassino que o cara lá, o contratante preso, mandou, ele não contribui para a trama da história. Se você está fazendo uma trama mais reduzida, eu tiraria completamente essa parte da história e faria direto acontecer aquilo lá. Vamos lá. O Dusty, ele era um assassino de aluguel e tal, e aí um cara contratou ele, esse cara que contratou ele acabou sendo pego ou algo assim, aí fica na dúvida se a gente faz, ele tá preso, ele não tá preso, enfim, aí varia de acordo, né? Tem implicações diferentes se você falar, esse cara foi preso. Aí ele realmente pode mandar alguém para fazer essa armadilha contra o Dust, ou ele pode não ter sido preso, mas está sendo investigado e aí fazer essa armadilha contra o Dust ele mesmo. Aí depende se você quer colocar ele fisicamente no lugar ou não quer colocar ele fisicamente no lugar, né, da armadilha ali e tal. De modo que o Dust simplesmente ao voltar para casa como ele faria normalmente, independente de ele ter algum outro assassino na cola dele ou algo assim, normalmente ele vai chegar nessa armadilha e aí a gente vai ter o desenrolar dessa trama, que é ele lidando com essa armadilha, seja lá o que ela for. Então, numa história mais curta, é exatamente isso que eu faria. Talvez eu mostraria já, logo de cara, né? Uma coisa que eu costumo falar muito aqui, que funciona muito bem para histórias curtas, não é que isso seja uma regra nem nada do tipo, mas tende a funcionar muito bem, é você dar o contexto da história através de flashbacks, porque aí você já começa a história num ponto onde a gente consegue já desenvolver a trama e o clímax daquela história, sem você precisar fazer a caminhada até chegar naquele clímax. Então você já deixa como se a gente tivesse pego uma série do último episódio, e aí a gente só vê aquele previously, né, no início do episódio para entender o que aconteceu até ali. É mais ou menos isso que eu quero dizer aqui. Então você já começa, por exemplo, com o Dust na casa dele em alguma situação de perigo ou encontrando a armadilha ou algo assim. E aí nisso que ele vai lidando com a armadilha, talvez ele já tente descobrir quem é que tá fazendo aquela armadilha e chegue à conclusão de que foi o cara que foi preso e tal, blá 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 blá. Inclusive, poderia até gerar um certo plot twist, digamos assim, se a gente não tivesse a informação de que o Dust é um assassino de aluguel, por exemplo. Então ia parecer que ele tá sendo uma vítima ali, mas na verdade ele também é culpado porque ele é um assassino de aluguel. Então seria uma subversão ali do papel de protagonista, de herói, de mocinho, né? Você iria torcer por ele e depois ia descobrir que ele não é um cara tão legal assim lá pro final. Poderia ser uma jogada interessante para fazer nessa história aqui. Mas, de qualquer modo, eu tiraria completamente esse atentado ali do meio, porque a não ser que realmente colocasse uma consequência direta nesse atentado que fosse caminhar a trama de alguma forma, por exemplo, vamos lá. Acontece isso, aí o cara manda um assassino atrás do Dust, aí o Dust descobre que esse cara tá atrás dele, e aí o Dust tenta invadir a prisão para poder acabar com o cara, matar o cara antes que ele envie mais assassinos e coloque em risco a vida da família do Dust, por exemplo, ou que ele dedure o Dust e o Dust vai ser preso, enfim, antes que aconteça alguma coisa assim. Então, o desenrolar da trama, o objetivo da trama, que é o Dust ir até o cara e matar ele, silenciar ele, enfim, seja o que for, ele é causado pelo cara achar que foi o Dust que entregou ele originalmente e ter mandado um assassino para ele. Então, causa e consequência. Sempre, quando a gente vai fazer uma história, é interessante a gente pensar nessa relação de causa e consequência. X coisa acontece, a consequência dessas X coisas gera uma nova causa, essa nova causa vai automaticamente gerar uma nova consequência e por aí vai. Então, né, como eu estava dizendo, o cara é preso porque ele acha que. Porque ele mandou o Dust matar o outro negócio, o xerife, e acha que o Dust entregou ele. Aí ele manda matar o Dust. Aí o Dust, por ter sido. Por terem mandado matar ele, quer se vingar. E aí desenrola a trama. Agora, do jeito que tá aqui, não tem essa relação. Você tem um evento ali que acontece, que beleza, pode gerar uma cena maneira, etc. Mas que não o desenvolve, não é realmente importante. Você fala assim, nossa, se eu tirar essa cena do meio aqui, a história não funciona. Não, ela funciona perfeitamente. Porque se o foco da história é mostrar o Dust lidando com essa armadilha que tá na casa dele, então você não precisa ter nenhum evento antes do Dust chegar na casa dele, porque subentende-se, né, no processo natural das coisas, de como o mundo funciona, que o Dust vai voltar pra casa dele, afinal de contas, aquela é a casa dele. Então em algum momento ele vai ter que ir pra casa dele. E aí vai ser onde vai desenrolar essa situação. Então seria mais ou menos assim que eu dividiria essa história que eu faria ela para poder caber em 20 páginas
né, dependendo, como eu disse, do que seria o objetivo aqui. Aqui fala que o cara realmente, o contratante saiu da prisão. Então, realmente ele estaria presente no local. O que eu faria, talvez ele nem ter sido preso. Ele talvez está só investigado e aí ele quer acabar com o Dust exatamente porque ele sabe que talvez ele vai ser preso. Ou porque o Dust pode ser tipo um arquivo vivo e tal, e aí que vai denunciar ele ou algo assim, então teria mais motivo para fazer isso, enfim. Eu faria algo assim para novamente cortar as premissas da história. Então fazer o cara ser preso, o cara fugir da prisão, você tem que envolver pera, como que ele fugiu ou não, não sei o que. Você envolve ali várias premissas e explicações que se esse cara só tivesse sendo investigado e não tivesse sido preso ainda, você já não tem mais essa necessidade de explicação. E novamente, quando a gente está fazendo uma história mais curta, a gente tem que ir um pouco mais direto ao ponto para poder cortar esses detalhes. Você fala assim, tá, eu gostaria de fazer isso, mas talvez não é necessário aqui para essa história. Isso pode ser tirado e a história ocorre do mesmo jeito. E não tira, por exemplo, dramaticidade, emoção da história de alguma forma. Porque, claro, quando a gente está pensando numa história, a gente está pensando na experiência de leitura de quem está vendo. Então, quando eu falo para tirar as coisas que não contribuem para a história, você tem que tomar cuidado também para não tirar coisas que são importantes ali para a carga emocional daquela história. Às vezes até cenas de comédia que vão deixar a história um pouco mais leve, ou algo assim. Até porque cenas de comédia, geralmente, você pode pensar, não, cena de comédia sempre é inútil, quase sempre, né? Tem algumas que são bem feitas de maneira a serem trincadas na trama, mas de um modo geral, analisando mais superficialmente, cenas de comédia geralmente não são úteis pro andar da trama da história, né? Pro caminhar da história. Só que elas ajudam a deixar a experiência de leitura melhor. Então, não leva isso que eu falei ao pé da letra, porque senão, por exemplo, você tiraria todas as cenas de comédia da sua história, a história poderia ficar até sisuda demais e não ter alguns certos momentos de leveza que seria necessário para poder cadenciar ali as emoções do momento de leitura. E vamos agora para a nossa lista padrão aqui, nossa fila padrão. Como eu disse lá no início do vídeo, a gente está lendo e analisando sinopses aqui de março de 2023. Se, até é importante eu avisar isso, eu cheguei a falar isso em algum comentário de algum dos episódios anteriores, mas é bom falar aqui dentro mesmo do episódio. Se por acaso você enviou a sua sinopse antes de março de 2023 e ela não foi lida, detalhe que pra você saber se ela foi lida, você tem que ter assistido todos os episódios até aqui, né? Assistido ou ouvido todos os episódios até aqui. A gente tem mais de 140 episódios aí. Então, assim, às vezes você pode ter pulado um ou outro e tal, e às vezes foi lida nesse episódio que você acabou pulando. Mas, se você acompanhou tudo até agora, se sua sinopse não foi lida, dá uma conferida se você enviou de fato pro e-mail correto. Todas as sinopses que eu recebi aqui no e-mail contato@instintomangaka.com eu joguei numa pasta para poder ficar ali na ordem certinha que foi recebida, etc. É uma pasta dentro do próprio e-mail, mas teve pessoas que enviaram sinopse por Instagram, teve pessoas que enviaram sinopse para o instintomangaka@gmail.com, não é para enviar para lá. E aí pode ser que você tenha feito isso e por isso sua sinopse ainda não foi lida. Se foi esse o seu caso, envia de novo, ela vai entrar aqui no final da fila, né? Infelizmente não tem como eu saber se a pessoa realmente enviou antes, teve um problema, etc. Eu não li uma pessoa que está só agindo de má fé e querendo pular a fila, né? Não tem como eu saber. Mas envia de novo, ela vai entrar aqui e vai ser lida, ok? Ou, né, se você tiver condição e quiser dar aquela força pro canal, você pode se tornar membro também no YouTube. E aí, enviar lá na aba comunidade, ali no sinopse dos membros, que vai ser lida aqui mais rápido. Então, vamos aqui para a nossa próxima sinopse. Em um novo país que se formou durante os anos, chamado Tydegript, em um mundo que luta contra o apocalipse Omai, usando de biosoldados. O nome do apocalipse é Omai. Omais são seres que vieram de... o apocalipse Omai seria tipo apocalipse zumbi. Eu tô com a dicção muito horrível hoje. Vou tentar dar uma controlada aqui para você não sentir raiva enquanto estiver ouvindo esse episódio. Omais são seres que vieram de outra dimensão e vão destruir a humanidade para trazer seu povo de volta. Tá, eu acho que precisaria de um contexto um pouco maior, mas eu consigo captar ali mais ou menos. Após a morte de sua família e o desaparecimento de sua irmã, um garoto de 17 anos chamado Miguel, vou chamar de Miguel, chamado Miguel, tenta se unir ao exército, mas por um deslize ele se torna um membro da organização, OCCO, Organização Clandestina contra o Mais.
e luta contra os monstros para descobrir onde está a sua irmã e acabar com essa praga. Tá, eu tenho algumas dúvidas a respeito dessa história. E claro, como eu não tô conversando aqui, né, em chat com o autor, essas dúvidas vão ficar no ar e a gente vai tentar discutir a respeito do porquê essas dúvidas apareceram e como elas poderiam ser sanadas, né? Então vamos lá. Primeira grande dúvida. A gente teve uma contextualização ali que tem mais a ver com o que o autor criou e não tanto com a importância daquilo para a história. Quando falar, teve um país e formou durante os anos chamado Tidegripe. Ok, não tive mais nenhuma informação após isso que justificasse a introdução do nome desse país aqui na história. Beleza, eu entendo que é o país onde provavelmente a história vai se passar, mas entende que quando você está contando essa história, isso não é importante para a compreensão da história que vai contar. Aí beleza, aí vamos lá. Esse mundo ele luta contra várias criaturas que são chamadas de Omai. Esses Omai aparentemente são uma espécie de mensageiros ou algo do tipo que querem acabar com a humanidade para que os povos dessa dimensão deles possam habitar a Terra. Foi o que eu entendi da frase aqui, porque eles falam, ó, vieram de outra dimensão e vão destruir a humanidade para trazer seu povo de volta. De volta significa que eles saíram daqui. Aí fica a dúvida. Esse povo morou aqui, viveu aqui e acabou indo para outra dimensão e quer voltar para concluir o de volta, ou eles só querem invadir no naipe invasão alienígena mesmo. Certo. Então, é uma luta, pelo que fala que é uma luta global. O mundo tá lutando, tá enfrentando isso. E aí isso me gerou uma dúvida quando ele fala que o personagem principal ele entra na organização que se chama Organização Clandestina contra o Mais. E aí eu não entendi por que ela é clandestina se o mundo inteiro tá enfrentando os tal dos Omai. E aí fala, luta contra os monstros para descobrir onde está sua irmã e acabar com essa praga. Me parece que tipo, essa organização não é tão clandestina assim. Ou beleza, vai dar para poderíamos ter uma ideia de que ah, é, essa organização é uma organização talvez mais extremista ou algo assim. Então não é uma organização governamental, é realmente uma galera ali, tipo rebeldes, etc., que se juntaram para lutar contra os Omais à própria maneira. Então eles não concordam com o jeito como, sei lá, o Estado, por exemplo, está enfrentando a crise dos Omai ou algo assim. Aí beleza, faria sentido o lance da organização clandestina e tal. Eu não entendi esse lance de o garoto chamado Miguel tenta se unir ao exército, mas por um deslize se torna membro da organização OCCO. Não entendi exatamente como um deslize, ao tentar ir pro exército, fez ele ir para essa outra organização. Mas ok, isso, né? Tem N formas de que dá pra fazer esse personagem entrar na organização. O lance dele é que ele acredita que o desaparecimento da irmã dele tem alguma relação com os tal do Uzomai, né? Porque a gente lembra do que eu falei na sinopse anterior, né? A gente tem que traçar a relação de causa e consequência. Então, causa, a irmã do protagonista desaparece. Consequência, ele tenta achar ela entrando no exército para lutar contra os Omai ou na organização para lutar contra os Omai. Logo, conclui-se que os Omai têm alguma relação com o desaparecimento da irmã dele. E aí entra aquela dúvida: se os Omai eles estão querendo destruir a humanidade, por que a irmã dele foi desaparecida, foi levada, raptada, qualquer coisa do tipo, e não morta como até a própria sinopse fala, o restante da família do Miguel? Então, novamente, a gente criaria algum contexto onde talvez, sei lá, certas pessoas são sequestradas porque servem para algum propósito dos Omai. Sei lá. Por exemplo, sei lá, já que a irmã dele, mulheres jovens são levadas para, sei lá, fazer uma oferenda lá para as pessoas, pros deuses do Zomai que vão abençoar a terra para poder vir. E aí, beleza. Então, o pai e a mãe dele, por serem velhos e o pai por ser homem, são mortos, exterminados, mas as mulheres jovens sempre são levadas para lá ou algo desse tipo. Aí você tem uma justificativa dentro da história, dentro da lore ali do Zomai, que mostraria que, beleza, eles levaram ela por esse motivo. E aí, automaticamente, você consegue entender por que o Miguel vai se unir à luta contra o Zomai para achar a irmã dele, porque ele sabe disso, ele sabe que levaram ela e que ela não foi morta. Porque, novamente, tem várias vezes que acontece isso em muitas histórias. É um erro bem comum e bem clássico, que acontece muito em filme de terror, que o vilão, o monstro ali do filme de terror, ele é implacável quando ele mata NPC, né? Quando ele mata
figurante na história. Mas quando chegam os protagonistas, automaticamente, e principalmente quando vai chegando mais pro final da história, onde os protagonistas a serem mortos são os mais importantes, né? Os protagonistas mais bobos, eles vão morrendo também de maneira implacável, mas quando chega, sobretudo nos últimos personagens, aí você tem um debuff, como que fala? Um nerf gigantesco no vilão, no monstro ali da história, para que aqueles protagonistas que sobraram, aqueles personagens que sobraram consigam lidar com ele de alguma forma. Então isso é algo, como eu disse, é algo bem comum. E aí o que acontece muitas vezes é isso, tipo, esse personagem é importante. Aí o cara que acabou de matar, né, o monstro que acabou de matar 5 pessoas em sequência, sem piscar em menos de 30 segundos, aquela personagem ali, porque ela foi apresentada no começo do filme, e não só naquele momento ali, ela vai ser levada para um cativeiro por algum motivo qualquer, que não foi estabelecido na história. Então, para evitar esse tipo de coisa, que já é um furo de roteiro clássico, como eu disse, você dá um contexto dentro da história que justifique esse personagem não vai ser morto, ele vai ser levado. Se aquele monstro, aquela criatura, se aquele assassino da história é assassino, né, porque mata, eu ia ficar sem sentido a frase que eu ia falar, mas se aquela coisa ali mata todo mundo, tem que ter uma justificativa do porquê ele não matou X personagem, e a justificativa não pode ser porque esse personagem é importante pro roteiro, né? Aquela famosa resposta clássica do, por que o personagem fez isso? Porque se ele não fizesse, não tinha história. Esse tipo de coisa não pode acontecer ali quando a gente está criando e desenvolvendo a nossa história. Então, o que eu faria é exatamente isso. Criaria alguma lore, algum contexto que justificasse o desaparecimento da irmã do Miguel com relação ao Zomai, a ponto de que justificasse essa motivação dele de entrar no exército ou entrar na luta contra o Zomai. E aí, o que eu faria aqui também, se for uma organização clandestina de fato, como o nome diz, eu faria o Miguel, ele talvez ter uma certa visão um pouco romântica quanto ao Estado, quanto ao jeito como o Estado lida com o Zomai, tanto que ele queria entrar no exército, algo assim. E aí, ao entrar nessa organização, ele teria que talvez bater cabeça ali com os propósitos, com os meios, com essas coisas da organização, para que a gente pudesse ter o famoso arco de personagem, que é o que? O desenvolvimento do personagem ao longo da trama. Então, para que o personagem possa se desenvolver, possa evoluir, possa aprender ao longo da trama, o que a gente costuma fazer aí sim é nerfar o personagem no início da nossa história. Então, se eu quero que meu personagem se torne alguém forte e poderoso, no começo da história eu faço ele ser fraco. Se eu quero que meu personagem se torne alguém inteligente, no começo da história eu faço ele ser burro. Se eu quero que meu personagem, no final da história, seja humilde, eu faço ele ser arrogante. E por aí vai. Então, se, por exemplo, para justificar o fato de ser uma organização clandestina, que luta de uma maneira diferente, que às vezes não concorda com o Estado ou algo assim, a gente cria um contexto onde o Estado talvez ele não está tão interessado em enfrentar o Zomai da maneira correta, porque, por exemplo, essa luta, essa guerra contra o Zomai gera um Estado social que mantém, por exemplo, quem está no poder no poder. Então, a organização poderia alegar que o Estado não quer enfrentar de verdade o Zomai, porque o Zomai estando presente e essa guerra sendo contínua e perpétua mantém o status quo dos poderosos se manterem no poder. E o Miguel, ele pode ter essa visão romântica de que o exército luta contra os Zomai, algo assim, e aí no começo ele não vai acreditar muito na organização, e à medida que a história for passando, ele vai abrindo essa visão e perdendo essa inocência que ele tem. Então a gente vai de um personagem que é mais inocente e mais crédulo para um personagem que começa a enxergar um pouco a verdade e as coisas mais ou menos como elas são. Se a gente quiser até colocar algum evento ali mais pessoal para ele, para poder marcar esse desenvolvimento, como por exemplo, no início da história ele confiar muito cegamente em alguém, e aí, conforme ele vai aprendendo que o mundo não é um lugar preto e branco e bonitinho, onde todo mundo é bem intencionado, ele vai perceber que essa pessoa também está fazendo ali cagada, está fazendo besteira, e a gente consegue colocar isso de uma maneira, nessa metáfora da história, de maneira global, de uma maneira mais pessoal, ali inserida mesmo no contexto que está acontecendo. Isso é uma maneira muito interessante de você trabalhar um tema e desenvolver uma história. Quando você pega um tema global ali daquela história e você coloca aquele tema ali dentro dos próprios personagens envolvidos ali. Igual isso que eu falei, você quer trabalhar a questão do Miguel ter uma certa inocência e aí a partir daí ele começar a ver as coisas com mais esperteza, com mais perspicácia, com mais sagacidade.
Então você também faz isso, além da visão global, você faz isso num personagem que ele confiava muito no começo, porque você tá trabalhando esse personagem com a inocência, e a partir do momento em que ele vai caminhando, vai tendo seu arco de personagem, vai se desenvolvendo para tornar esse personagem mais sagaz, ele começa a perceber que aquela pessoa que ele julgava digna de confiança, plenamente confiável lá no início, não é tão confiável assim. E isso pode desenrolar com a própria trama, com alguma coisa mais central ali para a história também. Claro, porque, novamente, eu não vou colocar só esse personagem só para ser uma metáfora ambulante ali, que não vai contribuir de fato para a história que a gente está narrando, né? Senão fica só aquela ponta solta. Aí coloca esse personagem, por exemplo, sei lá, um traidor, alguma coisa assim, que tá, por exemplo, que era alguém que ele confiava no começo, que talvez, sei lá, ia meio que contra a organização, e aí isso fazia com que o Miguel também ficasse mais do lado do Estado do Exército, aí no final ele descobre que alguém está querendo acabar com a organização, porque a organização realmente está atrapalhando os planos do governo ali de se manter no poder, e aí o Miguel acaba descobrindo isso também. E aí isso pode ter alguma coisa a ver com o lance da irmã dele. Por exemplo, no cume de tudo isso, né, no ápice de tudo isso, ele descobrir que o governo é negligente com relação às garotas que são sequestradas e que, beleza, eles pegam um ali ou outro dos Omai, né, para mostrar serviço, assim, mas eles são negligentes e fazem vista grossa com relação a isso, porque eles realmente querem que continuem vindo mais para que a guerra se perpetue. Então, o governo não está interessado em resgatar a irmã do Miguel, o que faria realmente esse ponto de virada de ele entender: não posso confiar nessas pessoas, tenho que seguir por conta própria para conseguir resgatar a minha irmã. E o nome da nossa próxima história aqui é Luminantes do Sonho. Eu não sei como é que se lê isso. Parece uma palavra francesa. Seria o que? Luminant? Algo assim, não sei. No planeta Fant, Orion Phantom, um jovem guerreiro do clã Falcão Vermelho. O nome do planeta é Fant e o sobrenome do cara é Phantom. Ele deve ser alguma coisa importante no planeta. É o mais fraco entre seus membros. Seu planeta foi atacado por um ser desconhecido e roubaram a Pedra do Som. Do Som, não, do Sol. Falei que minha dicção tá horrível. E roubaram a Pedra do Sol, sua fonte de energia infinita. Orion prometeu para seu clã que vai recuperar a pedra novamente e mostrar seu valor. Certo. Aquele negócio, né? A história tá redondinha ali nos motivos, na apresentação, mas tem uma questão ali que pra mim fica um certo ponto fora da curva ali, que eu acho que pode ser melhor trabalhado. Fala que o Orion, ele é o mais fraco dos membros do seu clã. E aí, essa pedra do Sol, é a fonte de energia infinita do planeta. E aí o planeta inteiro vai confiar, talvez, um dos seus bens mais valiosos ali, porque, né, tem a fonte da energia, etc., para o mais fraco do clã. Né? Então, tipo, é uma coisa que para mim deixa um certo ponto ali que você fala assim: putz, não consigo acreditar que a galera ia deixar realmente nas mãos dele alguma coisa tão importante. Então, o que eu faria para contornar essa situação? É aquilo que eu sempre falo, não. É que nem quando a gente está desenhando de caneta, e aí às vezes você comete um certo erro ali, e você não precisa necessariamente apagar aquele erro, ainda mais porque você está de caneta, você nem consegue apagar. Você vai dar uma contornada nele ali, você vai aderir aquele erro ao seu desenho de uma maneira que aquele erro vai se tornar imperceptível. Quem já desenhou direto na caneta, sem esboço, sem lápis, sabe como é, né? Ou está pintando com tinta, etc., dá uma manchada, faz alguma coisa, você tenta contornar aquela coisa ali para ela fazer parte do desenho, porque você não tem condição de apagar. Quando às vezes eu aponto um erro, alguma coisa assim, não é um erro intrínseco, tipo, acabou sua história, esquece isso, deleta, faz de novo, recomeça. Não, é tipo assim, ó, tem esse ponto aqui, que pelo menos do jeito como eu enxerguei, como eu interpretei aqui a partir do que eu li, me parece um furo de roteiro, me parece um erro. Só que, aí o que a gente faz como que a gente contorna isso para manter isso na história e fazer sentido, e ficar redondo, e fazer parte ali da história. Então, beleza. Você fala, não faz sentido mesmo as pessoas mandarem o cara mais fraco do clã para ir atrás de um objeto tão importante. Então não vou fazer mais eles mandarem. Agora o Orion vai ser um fazendeiro, eu vou mudar completamente a minha história. Ou vou fazer ele ser o mais forte do clã para poder justificar.
Só que aí você perde todo o arco de personagem, transformar ele num personagem forte, etc. Então como você, por exemplo, modificaria isso? Vamos lá. A pedra é roubada. O Orion fala, eu vou ir, vou recuperar. Ninguém acredita nele, todo mundo desdenha dele, porque ele é o cara mais fraco do clã. Então a gente está agindo de acordo com o que foi apresentado. E aí, por exemplo, cada família manda o seu melhor para poder ir atrás dessa criatura para recuperar a Pedra do Sol. E aí, o Orion, ele não é enviado, porque ele é o mais fraco do clã, então obviamente ninguém vai ir, a família dele não iria mandar ele, mas ele quer se provar, ele tem essa vontade de poder mostrar o seu valor, e aí ele decide ir mesmo assim. Então ele se infiltra ali, ele ou rouba uma nave, alguma coisa assim, e vai. E aí, a partir daí, a gente vai ter o desenrolar da história com esse personagem, tentando se provar e tentando mostrar o seu valor ali. Só que daí não foi aquela coisa institucionalizada, não foi que as pessoas enviaram o cara mais fraco para buscar o item mais importante do planeta. Eles mandaram realmente os guerreiros mais fortes, os mais preparados para recuperar esse item, exércitos ou coisa do tipo. Aí você pode inventar algo que condiza com a ambientação ali da história, a cultura daquela sociedade que foi criada. Mas se o personagem é um personagem que não faria sentido ser enviado nessa missão, então a gente contorna isso fazendo, por exemplo, ele ir por conta própria, sem autorização, sem nada desse tipo, indo à contra vontade, por exemplo, dos seus parentes. E aí, né, a gente narra a história daquele personagem que não era visto por ninguém, mas que acabou conseguindo conquistar ali algo que mesmo os mais fortes daquele planeta não conseguiram conquistar. Então eu acho que seria mais ou menos assim que eu contornaria esse problema que foi apresentado aqui. Uma coisa que eu faria para desenvolver esse personagem, para fazer aquele famoso arco, seria essa questão dele ter essa necessidade de se mostrar ou se provar. E aí isso podendo ser trabalhado um pouco no personagem se desenvolver até o momento onde ele percebe que ele mesmo se considerava fraco e que ele só meio que tinha essa necessidade de se provar, ele estava querendo meio que se provar para ele mesmo e ele projetava isso nas outras pessoas. Então, às vezes, inclusive isso pode até ser uma justificativa, seria interessante de, por exemplo, alguém enviar ele junto. Só que aí seria outra história praticamente. Mas vamos lá. Revertendo aqui tudo que eu falei. Se a gente faz esse personagem e tira a informação de ele é o guerreiro mais fraco do clã, só coloca ali como o Orion e tal, e aí ele é mandado realmente, ele pode ter uma insegurança, só que daí a história muda de figura e passa a ser sobre insegurança. Ele pode ter uma insegurança de que ele é capaz, porém, o clã dele acredita nele e envia ele nessa missão. E aí sim, o clã envia ele nessa missão porque acredita que ele é plenamente capaz de conseguir recuperar essa pedra, só que ele não acredita nele mesmo. Então ele vai ter que se provar para si próprio. E aí, beleza, e aí pode funcionar mais ou menos essa ideia, só que aí eu tiraria esse lance de ele ser o mais fraco do clã. Ele pode se considerar o mais fraco, porém não ser de fato. Ou ser o mais fraco fisicamente, mas talvez para conseguir derrotar, ou para conseguir roubar essa pedra de volta, recuperar essa pedra, você não necessariamente precisa de força física. E aí por isso que ele foi enviado. Porque ele tem as habilidades, capacidades melhor desenvolvidas para poder seguir nessa missão. Né? Nem toda missão é sobre dar um murro mais forte que o planeta. Então, poderia funcionar dessa forma também. Aí já seria outra vertente dessa história. Mas, particularmente, eu iria para uma vertente ou outra. Se eu quero fazer o personagem fraco e que vai se tornar forte, eu talvez faria essa primeira versão que eu contei aqui. Agora, se eu quero trabalhar um pouco mais na questão de autoconfiança, etc., para fazer o personagem criar essa confiança em si próprio, né? Criar essa autoestima, então eu iria por esse segundo caminho aqui. E o nome da nossa última sinopse é A Garota da Rua 13. Eu tinha um amigo que ele era da Rua 13. Mas eu tenho ainda um amigo que morava na Rua 13. Então vai ver a história dele. Vamos lá. No dia 1º de janeiro de 1990, numa cidade dos Estados Unidos, uma garota chamada Cassidy morreu após levar uma facada no peito. Em busca de vingança, a garota se torna um fantasma e, com a ajuda de Tom, um garoto que ao bater a cabeça começou a enxergá-la, juntos irão descobrir quem é o assassino que tirou a vida de Cassidy. E aí o autor deixa uma observação aqui pra gente. Eu espero realmente conseguir fazer essa história do começo ao fim. E eu posso afirmar aqui que eu também espero que você possa fazer. Eu realmente espero que todas as pessoas aqui que enviaram suas sinopses
possam fazer essas histórias do começo ao fim, e é sempre por isso que eu tento dar dicas de como você consegue colocar na prática aquilo de maneira factível e, como eu disse lá no início do nosso episódio, de maneira curta, resumida, para que você consiga, de fato, chegar até o fim, sem ter que depender da sorte de daqui a 5 anos sua vida tá do mesmo jeito que tá hoje, para você conseguir fazer isso. Eu sei como é, porque eu já passei anos e anos fazendo mangá. Eu sei como as coisas mudam e os nossos tempos e coisas assim mudam, e aí é difícil você ficar preso àquilo que você prometeu para si mesmo que ia fazer há 10 anos atrás. Enfim, choro à parte, gostei bastante aqui dessa sinopse, gostei bastante dessa ideia. Eu gosto das ideias de mistério, de investigação, ainda mais quando é uma investigação ou mistério e coisas de terror assim que envolvem crianças, né? O Stephen King é rei em fazer isso, né? O livro It é muito assim. E eu acho muito interessante quando você coloca isso no papel de uma criança. Por quê? Porque a criança ela tem uma criatividade, uma ingenuidade muito grande, então você pode se permitir tratar certas coisas de maneiras que não são tão gráficas ou algo assim, por você estar fazendo aquilo ser visto dos olhos de uma criança. Então, tem certos problemas que são muito grandes para uma criança e que não são tão grandes para um adulto. E eu gosto muito dessa perspectiva, dessa comparação de como você trabalha isso. Você tem uma questão de, por ser criança também, você tem uma questão de parecer mais indefesa. Então, é aquele negócio, quando você faz uma história com um cara que ele é um monstro de forte, gigante, lutador e tal, você cria uma ideia de que esse cara consegue se defender, esse cara consegue lidar com isso, esse cara consegue fazer essas coisas, né? E quando você coloca uma criança, você fala, putz, qualquer coisa pode matar essa criança, qualquer coisa pode ferir essa criança, qualquer coisa pode machucar essa criança, qualquer situação pode ser uma situação extremamente difícil e complexa para esse personagem lidar pelo fato de ele ser uma criança. Então eu acho interessante quando é trabalhado dessa forma, né? O que eu faria aqui é pensar já numa espécie de plot twist, em alguma espécie de como fala, de surpresa aqui para a história. Porque vamos lá, falar a Cassidy, ela morreu esfaqueada e aí ela voltou e tem que achar e descobrir quem é o assassino. Você já começa a ter umas ideias, tipo, pô, ela é uma criança que foi esfaqueada, pô, talvez foi um parente, um familiar ou algo assim, até porque a história tá focada ali, tipo, a garota da Rua 13, então a história tá focada na Rua 13. Até porque seria estranho se você fizesse uma história chamada Garota da Rua 13 e ela foi morta na Rua 20. Eu tô falando na Rua 20 porque ela, né, eu falei que eu tinha um amigo que morava na Rua 13 e eu morava na Rua 20. Enfim, você perde um pouco ali o referencial do próprio título da história. Então é interessante que a história se passe dentro, né, contida ali na Rua 13. Então que tanto ela foi morta na Rua 13, quanto o garoto mora na Rua 13, quanto o assassino também tem que ser da Rua 13. E aí você vai criando essas coisas. Então o que eu faria seria já pensar naquela surpresa de quando o assassino for revelado, a gente falar, putz, não esperava, mas faz sentido. Quando a gente quer trabalhar um plot twist, quando a gente quer trabalhar uma surpresa, eu sempre comento aqui em vários episódios. A gente tem que dar as pistas para que o leitor consiga chegar naquela conclusão, só que de uma maneira que a gente consiga esconder elas bem o suficiente para que ele não perceba elas até que a gente mostre que elas estavam ali o tempo inteiro. Essa é a grande sacada, essa é a grande dificuldade de fazer uma história de mistério, sobretudo com um plot twist. É exatamente você dar todas as informações que o leitor precisa para chegar naquela conclusão, mas deixar elas escondidas o suficiente para que ele não perceba até você falar, né? E aí o jeito de fazer isso é você tentar, às vezes, incriminar uma ou outra pessoa e tal. E, cara, eu acho que é muito interessante. Tem várias formas de desenvolver isso de maneira muito, muito interessante. Eu faria, no máximo, uma minissérie aqui, onde, sei lá, cada capítulo você vai chegando mais perto, né? Tá, isso aí é meio óbvio, né? Tô chovendo numa olhada aqui, mas talvez focado em um suspeito. Então, no primeiro capítulo, você apresenta essa situação e apresenta quem seriam os principais suspeitos. E aí, cada capítulo você foca em um suspeito, chegando mais perto ali de quem seria o suspeito real, onde talvez, por exemplo, o último, que já seria falar, então, já que os outros foram descartados, o último agora é ele e tá óbvio, e aí, na verdade, não, volta para algum suspeito que já foi investigado, mostrando que teve alguma coisa que passou em branco e que agora é ele, por exemplo, seria um jeito de você trabalhar essa questão da surpresa final e tal, de não tornar a história previsível,
né? Que é a pior coisa que pode acontecer numa história de suspense e tal, de mistério, né? Ela ser previsível. Você já entendeu o que vai acontecer no final e ficar só aguardando esse final chegar. Para qualquer história, isso já não é algo muito bom. Mas quando a sustentação de uma história é exatamente uma revelação e essa revelação já foi descoberta antes, aí a história basicamente cai por terra. Aí, tipo, você perde completamente todo o propósito e tal, e construção daquela história. Então, o grande tchan aqui é pensar quem foi o assassino dessa garota e como que eu vou trabalhar para que o leitor não perceba que é ele, mesmo eu dando várias informações de que é ele. Aqui é onde o autor tem que realmente se debruçar ali em cima da história, pegar um papel, pegar um lápis e ir escrevendo o que ele pode fazer, quais caminhos que ele pode traçar para poder chegar nesse assassino e o que vai ser feito depois, né? Porque às vezes você pode até, uma outra versão da história, descobrir relativamente rápido quem foi o assassino, porque parando para pensar que fala que ela foi morta a facadas, ela não pode ter visto, né? Facada no peito. Só que se ela viu quem foi, então ela consegue dizer. Ou talvez ela possa não conversar diretamente com o Tom. Ela pode só aparecer e dar algumas pistas. E aí, se for esse o caso, talvez eu faria o Tom junto com outra criança para poder ter alguém ali para interagir, para conversar, porque em histórias de mistério, histórias de suspense, você tem uma certa necessidade a mais do personagem estar falando ali as suas conclusões, o que ele está pensando, o que ele está achando sobre aquilo, para que o leitor possa entender e possa ir caminhando, porque às vezes o leitor pode ser um pouco mais lento intelectualmente e não entender certas revelações que são feitas na história. E aí é interessante o personagem meio que falar aquelas revelações, né? Tomar cuidado para não fazer o personagem tirar revelações e conclusões da bunda, né? Que isso acontece também em várias histórias de mistério e suspense que não são bem escritas. Que acontece alguma coisa e o personagem chega a uma conclusão que você fala, mas da onde ele chegou nessa conclusão? E aí, tipo, fica aquele negócio que é só, o roteiro deu essa conclusão pro personagem ali, porque precisava avançar a história. Então o lance é você pensar, tipo, cada conclusão que o personagem tira, ela tem que chegar até ele de uma maneira natural e lógica ali, de modo que chegue ao leitor mais ou menos ao mesmo tempo. Se o leitor chegar nessa conclusão antes, o ideal é que o personagem chegue nela logo depois, para que o leitor não espere muito aquilo, o personagem chegar naquela conclusão, porque daí entra o lance de ser previsível. O leitor já entendeu o que aconteceu, e aí ele está esperando o personagem entender e ligar os pontos. Né? Não é muito bom. Da mesma forma como eu disse, o personagem liga os pontos muito rápido e o leitor ainda não, fica aparecendo pro leitor que ele tirou aquela conclusão da bunda, porque o leitor não entendeu de onde que veio aquilo. Então, fazer essa cadência de informações, pistas, etc., é um trabalho de mestre para um autor. Mas, cara, eu sempre falei aqui e repito, quando bem feito, a história fica sensacional, porque você realmente mergulha de fato na história, fica criando teorias, fica pensando ali, raciocinando, você realmente entra na história ali e acaba tendo uma experiência de leitura muito mais interessante, muito mais agradável. Então é algo que vale bastante a pena fazer. E eu acredito que, como eu disse, dá pra fazer essa história relativamente curta. Você faz uma minissérie, ou você faz um one shot e foca, talvez não tanto no mistério de descobrir quem é um assassino, mas em como fazer esse assassino sofrer as consequências, né? Ser pego, ser preso ou algo do tipo. Poderia ser uma vertente que essa história poderia seguir também. Não necessariamente ela precisa ser de mistério e focada nessa investigação, mas talvez focada no plano para poder levar esse assassino à justiça, porque sendo uma criança que tá vendo uma garota fantasma, ele não pode simplesmente chegar pra mãe e falar, mamãe, aquele é o assassino da Cassidy. E a mãe fala, nossa filho, como você sabe? Ah, porque a Cassidy apareceu e me falou. Ninguém vai acreditar. Então você tem todo um lance que é onde eu falo que fica interessante ser uma criança. Porque um adulto tem mais estratégias para isso, tem mais capacidade de conseguir fazer isso. Uma criança não tanto. E aí você tem toda aquela questão de ingenuidade, coisa do tipo, que vai sendo colocada à prova ali, que é ela pensar que às vezes só de fazer uma coisa vai chegar a um determinado resultado e não vai chegar naquele resultado. Ela só acha aquilo porque ela é ingênua ainda e tal, inexperiente, etc. Então, cara, ansioso. Eu torço muito também para que o autor consiga fazer a história até o final, porque eu gostaria de ler aqui ela, como que ela ia ficar. Se você tem vontade de fazer essa história aqui até o final, ou se você tá aí ouvindo esse episódio, vendo esse episódio aqui, tem vontade de fazer o seu mangá do começo até o final, eu recomendo que você faça a sua inscrição no Jornada do Mangaka BR, que é o meu curso de criação e produção e publicação de mangá.
Lá você tem uma verdadeira faculdade de criação de mangá, coisa que a gente não tem aqui no Brasil, infelizmente. Então é um curso estruturado em mais de 60 aulas, são 9 módulos onde a gente fala desde a ideia, desde a concepção inicial da sua história e todas as etapas, passo a passo, de maneira aprofundada, que você tem que passar para poder, no final do curso ali, ter o seu mangá publicado e impresso na sua mão para as pessoas lerem ou para você vender, caso você queira. Então lá você aprende realmente tudo o que você precisa saber para poder fazer o seu mangá. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para você conhecer lá e se te interessar, vai ser muito bem-vindo. Valeu para você que me acompanhou até aqui e eu vejo você em um próximo episódio. Não se esquece de avaliar aí esse episódio com 5 estrelas ou com o seu like e comentário. Falou!